Olá, meu querido, que Deus abençoe você. Com muita alegria, nós vamos refletir o evangelho desse domingo, 23 de agosto de 2020. E em cima da exclamação de Pedro para Jesus, Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus vem nos ensinar 3 verdades fundamentais para a nossa fé. Vamos ouvir o evangelho. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo isso, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas sim o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra serás desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem nada a ninguém, que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, Jesus recebe de Pedro uma resposta fundamental para a caminhada deles. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que é o Filho de Deus? E os discípulos disseram: olha, uns dizem que é Elias, João Batista, Jeremias ou alguns dos profetas. E ele faz uma pergunta mais direta: e vós, quem dizeis que eu sou? E para vocês, quem eu sou? Essa pergunta vai falar do objetivo de vida de cada um. Estava falando ali do objetivo de vida dos 12 com Cristo. Se fazia um sentido, se eles tinham consciência do objetivo de vida deles, se fazia sentido aquela caminhada com Cristo. E esta pergunta Jesus faz com cada um de nós, para saber o nosso objetivo de vida. O que é prioridade na nossa vida? O que é excelência na nossa vida? Se nós, como Pedro, dissermos: Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo, nós reconhecemos que Jesus é prioridade, é excelência na nossa vida. Senão a nossa vida não tem sentido, ela não tem um objetivo, porque tudo nessa vida é passageiro. Tudo é perecível. Somente Deus em nossa vida é eterno. Somente. O nosso último momento será unidos a Cristo. E se hoje isso não for prioridade, nós vivemos sem objetivo. Nós vivemos procurando aquilo que é passageiro, aquilo que é perecível. Mediante essa exclamação de Simão Pedro para Jesus, Jesus vai nos ensinar 3 verdades fundamentais que eu quero compartilhar com você para a sua caminhada de fé. Primeira delas, Jesus fundou a sua igreja. Jesus fundou sim uma religião. Jesus fundou sim a sua igreja em cima de Pedro. Eu falo isso porque muitas vezes a gente encontra com muitos irmãos de caminhada, a gente vê muitas pessoas que gostam, que leem o Evangelho, que têm Jesus como Senhor, dizendo de forma errada, de forma equivocada, que Jesus não veio para fundar uma religião, Jesus veio para pregar o amor. Está incorreto. Jesus veio para pregar o amor, para anunciar o reino de Deus, mas veio sim para fundar a sua igreja. Veio para organizar o seu rebanho, veio para pastorear a sua igreja. Porque a sua igreja é a sua esposa, é a sua noiva. Jesus terá o casamento com a sua igreja, que somos cada um de nós. E isso tem a ver com união. A igreja ser unida com Cristo, ser unida com seu esposo. E a igreja somos cada um de nós, que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus fundou sim a igreja. E ela é única, sobre o pontificado de Pedro. E essa é a segunda verdade fundamental. Pedro
foi ali nomeado como o primeiro Papa, como pontífice, que significa a ponte, a ligação entre a igreja, que somos cada um de nós, com Cristo. Pedro ali recebeu o apostolado de ser ali a pedra fundamental do fundamento da igreja. E como apóstolo, ele age na autoridade de quem? Ele age na autoridade de quem delegou a função. E naquele momento Jesus também, fundando a sua igreja sobre Pedro, passou sobre ele a sucessão apostólica. Ou seja, ele denominou como Pedro como Papa, como seu apóstolo, e depois de Pedro vieram os seus sucessores e assumiram esse chamado, esse ministério petrino. E hoje o nosso sucessor legítimo de Pedro é Francisco. E nós devemos guardar isso como uma grande verdade. Não existem as igrejas de Cristo. Não existem várias denominações. Isso tudo é uma grande heresia. E a heresia vem falar sobre isso, sobre um grande erro. Existe uma igreja. E é sobre essa terceira verdade que eu quero falar com você. A igreja é a barca de Pedro, aonde habita e é administrada a salvação. Por isso que Jesus falou com Pedro: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Jesus mesmo nos disse: coragem, no mundo haverei de ter aflições, mas eu venci o mundo. Meu irmão, se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer estar ali sobre o legado de Pedro, quer ali viver como igreja, é preciso estar dentro da barca que é a igreja. Se você não quer que as portas do inferno prevaleçam sobre a sua vida, esteja na igreja. O lugar do cristão é na igreja, é estar unido a Cristo na igreja. Ah, mas na igreja tem gente mais pecadora do que no mundo. Tem, mas cabe mais um. Por isso que eu convido você a estar conosco. A igreja é um grande hospital, aonde que nós somos curados. Nós vamos para a igreja não porque nós somos bons, muito pelo contrário, é porque nós queremos ser bons. É lá que nós seremos convertidos, é lá que nós recebemos o sacramento, que recebemos o batismo, o sacramento da confissão, a crisma, a eucaristia, recebemos o sacramento do matrimônio, a unção dos enfermos, aqueles que são chamados recebem o sacramento da ordem, é ali que nós somos chamados. Nós vamos à igreja não por causa dos irmãos, mas por causa de Cristo. Mas é na igreja que Cristo nos ensina a amar os irmãos. É ali que a grande escola, a grande barca de Pedro, a grande barca da salvação. A igreja, eu queria que você imaginasse, é uma grande barca, um grande navio, no mar muito agitado, que é o mundo. Mas é ali que nós devemos ficar. Se nós não estivermos dentro desse navio, desse barco, dessa barca, nós ficaremos sozinhos, à deriva, nesse mar extremamente agitado, que é o mundo. E num mundo extremamente doente. Um mundo cheio de pessoas, cheio de situações, cheio de sistemas que mais querem usar da gente, nos tirar a vida e nos tirar a felicidade. Por isso, meu irmão, a primeira coisa que eu te convido nessa reflexão deste domingo, a primeira coisa, aceite Jesus como o Senhor, como o Messias e viva essas três verdades fundamentais. Primeiro, verdade fundamental, Jesus fundou a igreja. Fundou sim uma religião, organizou sim uma igreja, para que ele possa se unir com ela através dos irmãos. E essa igreja é seu corpo místico. Então o corpo precisa estar unido. O corpo tem diferentes membros e cada membro tem a sua função. Mas o corpo é um só em Cristo. Segundo, sucessão apostólica. Obediência ao ensinamento da igreja através do magistério, da palavra e da tradição. E terceiro, viva sempre dentro da igreja, a barca da salvação. Que Deus abençoe você.